Fala, meu lindo, minha linda. Olha, nós estamos em São Paulo e isso é uma mentoria de vida e eu tenho uma palavra de Jesus para você. Nós estamos dentro de uma semana, de algumas semanas, debaixo de um tema principal. E esse tema principal é: não repita isso em 2026. Nós estamos no final de 2025, a gente está nos últimos minutos, já está acabando. Mas agora é uma nova estação, é um novo tempo, é uma nova jornada proposta para a nossa vida. E que nós temos a possibilidade de fazer algo novo, de viver algo completamente novo. Ou talvez terminar mais um ano contando as mesmas histórias, tropeçando nas mesmas pedras, vivendo a mesma realidade. Mas eu quero declarar em nome de Jesus que algumas coisas que estavam paralisando você serão retiradas da sua vida e uma nova estação vai começar. Amém? Olha, a gente está no mentoria de vida e toda quinta-feira tem uma palavra de direcionamento, uma palavra mais séria, uma palavra que vai direto ao encontro, talvez daquilo que você precisa de maneira urgente. E para você não ficar de fora, lembre-se, todas as semanas tem uma palavra de Deus para você por aqui. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve, ativa o sininho. Toda segunda tem uma palavra para você. Toda quinta tem o Mentoria de Vida. E também no SBT, de segunda a sexta, tem o Bom Dia Esperança, uma palavra de Jesus para você começar o seu dia. Então, se você não é inscrito, se inscreve, ativa o sininho, curte o vídeo, comenta, compartilha. E se você ainda não está dentro da nossa comunidade de WhatsApp, sim, nós temos uma comunidade, você não sabia? É só clicar no link que está na descrição do vídeo. E agora a gente vai para a mensagem. Amém. Quem é pai e mãe aqui? Levante a mão. Quem é pai de menino? Levante a mão. Quem é pai de menina? Levante a mão. Os dois. Tem gente que é os dois. É tenso. Deus me deu o primeiro filho, João, fase fácil do videogame, um lord, um gentleman, falou, tá falado, apontou, ele vai. Aí Deus deu Noah. Deus falou: agora está na hora de evoluir, vou te dar alguém parecido com você. Aí, irmão, começou as crises. Recebi a mensagem de um pai de uma menina do colégio essa semana dizendo: quero saber essa parada aí que o Noah prometeu para minha filha. Vai prometer o quê? Prometeu que vão casar e que ele vai dar um carro para ela. Falei: sério? Meu Deus. Aí encontrei ele agora no dia da semana da leitura que teve lá, chamei ele de compadre. Falei: lindo, o problema é teu, porque aqui está apaixonado cada dia por uma menina na escola e eu não sei o que eu faço mais. Só que agora está resistindo. O pai da Sofia, aliás, um abraço. Ele está seguindo fiel no sua paixão. E aí, quando eu pensei que tudo estava calmo demais, Deus me deu a Serena. E a Serena é eu, Super Saiyajin. A Serena eu estou entendendo que a Serena tem coisas que não adianta falar, tem que deixar acontecer. Por um exemplo, não sobe aí, porque vai cair. Então ela sobe para testar a física e ela cai. E eu só estou chegando na parte aonde eu digo: viu? Eu avisei. Com Deus, na nossa realidade é muito parecido. Tem gente que Deus manda
e a pessoa obedece. Tem gente que Deus manda, demora um pouco para obedecer, mas obedece. E tem gente que Deus manda raio, anjo, profeta, querubim, serafim, o céu inteiro, e ele diz não, nada. Confia, deixa pro Pai, eu sei o que eu estou fazendo. E aí a vida dá muito errado, sai tudo do controle. E aí chama Deus desesperado, dizendo: Deus, por que o Senhor me desamparou? E Deus, ele deveria dizer o que a gente diz: viu? Eu avisei. E é nisso que a gente começa essa palavra de hoje. Às vezes, nós estamos tentando negociar com Deus caminhos que já nos foram apresentados há muito tempo, e ainda estamos tentando fazer aquilo que a gente quer. Ainda estamos tentando ignorar tudo aquilo que Deus já falou. E eu aprendi uma expressão na época que estava na escola bíblica dominical. O apóstolo Paulo diz isso: dando murro em ponta de faca. Deus fala para Paulo: Paulo, duro é para ti que recalcitra contra os meus aguilhões. E eu quero que você caminhe comigo nisso hoje. O texto que veio ao meu coração está em Samuel, capítulo de número, deixa eu confirmar para não falar errado, capítulo de número 15, versículo de número 22, que diz o seguinte. Eu vou na segunda parte, na parte B, ok? Samuel está dizendo: eis que obedecer é melhor do que sacrificar. Grava isso aqui, por favor. Obedecer é melhor do que sacrificar. Obedecer é melhor do que sacrificar. Obedecer é melhor do que sacrificar. Diga você, para você não esquecer, diga. Agora fala para o lado, fala para o irmão. E tem gente que não vai nem adiantar isso também. Você sabia disso? E essa aqui é a coisa doida do ser humano. Você vai ouvir: obedecer é melhor do que sacrificar. E eu vou falar 60 vezes na mensagem, e você vai dizer: oh meu Deus, obedecer é melhor do que sacrificar. Aí alguém vai dizer para você: obedecer é melhor do que sacrificar. E aí segunda-feira você vai dizer: sacrificar é obedecer. O que eu aprendo nisso é que é o que a palavra chama de dura cerviz. O que é alguém de dura cerviz? É alguém difícil de corrigir, difícil de colocar no plumo, sabe? Eu não sei se você já viu isso, mas eu tenho uma das mensagens mais antigas minhas, muito antiga, que é a mensagem do jumento. O jumento que Jesus subiu e entrou em Jerusalém. Quem já ouviu essa mensagem? Quem nunca ouviu a mensagem do jumento? Levante a mão. Amém. Talvez hoje você vai entender que você é o jumento. Mas é um paralelo bem rápido para você entender. O jumento, para ser montado, ele precisa ser domado. Ele precisa ser colocado em um estágio de submissão, para que então ele possa ser montado, e aquele que montar o jumento dar direção a ele. Entende? Só que a Bíblia vai dizer que quando Jesus subiu naquele jumento, aquele jumento nunca tinha sido montado. O que é muito impressionante. Imaginar que o jumento que nunca tinha sido montado, Jesus chegou, montou, subiu e entrou em Jerusalém. E os desafios eram grandes, porque a Bíblia diz que enquanto ele entrava, as pessoas jogavam tapetes, e o jumento é um animal assustado por sua natureza. Mas a Bíblia vai dizer que ele entrou, ele não deu coice, ele não jogou Jesus para longe, porque claramente a natureza de Jesus, ela é muito mais forte, muito mais poderosa. Mas tem gente que é impressionante. Passa ano, vem ano,
não muda. Mesma maneira de agir, mesma maneira de falar, ainda ferindo pessoas com as mesmas palavras, ainda tratando as pessoas do mesmo jeito, ainda com as mesmas posturas, não evolui. Não me leve a mal no que eu vou dizer, mas você conhece pessoas que a vida passa, experiência, sabe, muita coisa já aconteceu, mas a pessoa ainda é igual. A vida já deu milhares de oportunidades e a pessoa não vai. O caminho está aberto, a porta está escancarada e ele não entra pela porta. Então tem pessoas que escolhem sacrificar ao invés de obedecer. É como aquele que prefere carregar com orgulho o controle e junto com o controle as frustrações, do que deixar Deus controlar e abrir o mérito das suas capacidades para dar a glória para aquele que tem o poder para fazer todas as coisas. E sabe, quando você vive uma vida com Deus, a primeira coisa que desaparece da equação é o mérito. Não é por quem você é, não é pelo quão bom você é por quão maravilhoso Cristo é. A graça se aperfeiçoa quando nós entendemos que não somos nada se não for a misericórdia de Jesus em nós, operando e fazendo milagres. Mas a questão importante é, nós preferimos essa realidade. E isso é a maior loucura, a maior insensatez. A Bíblia vai dizer que o apóstolo Paulo, ele era um perseguidor de cristãos. Eu quero que você grave essa história para lembrar quando for necessário para a sua vida. A Bíblia diz que ele estava na condição de perseguir os cristãos. Você consegue imaginar que o apóstolo Paulo, que escreveu todas as cartas que nós conhecemos, de Atos, Coríntios, Efésios, Tessalonicenses, aos Hebreus, aos Colossenses, esse cara era um perseguidor de cristão. Esse cara que foi o maior expoente da pregação da igreja primitiva, ele era alguém que perseguia os cristãos. E aquela verdade que ele perseguia, um dia o dominou por completo. Só que o interessante é que as coisas como acontecem com Paulo são extremamente pedagógicas. E essa é a parada que eu queria alertar você para 2026, enquanto dá tempo. Grava o que eu vou te dizer. Paulo está indo para Damasco, no seu cavalo, quando a Bíblia diz que uma luz o cegou e ele caiu, e a voz que ele ouviu foi: Paulo, Paulo, por que me persegues? Na verdade era Saulo. Por que me persegues? Aí a palavra de Deus está falando, Deus diz: duro é para você recalcitrar contra os meus aguilhões. E por isso que eu falei no começo da mensagem, eu aprendi isso aqui na escola bíblica dominical. Recalcitrar contra os aguilhões. O aguilhão é uma ferramenta que o cavaleiro usava para tocar os animais, para que os animais seguissem o caminho. Então quando o animal não queria seguir, ele dava coice, isso é recalcitrar. Então toda vez que ele dava coice contra o aguilhão, quem se machucava era ele. Então deixa eu te falar uma parada e grava isso que eu estou te dizendo. Quando você não obedece, quem sofre é você. Quando você não avança, quem sofre é você. Quando você ouve aquilo que Deus tem para você com clareza, com objetividade, e mesmo assim você não faz, quem sofre é você. Duro é para ti recalcitrar contra os meus aguilhões. Só que aí que está. Tem gente que vai viver a vida toda e Deus não vai derrubar do cavalo. A minha oração é que Deus derrube todos do cavalo. Que Deus me derrube do cavalo, se necessário for, para que eu não prossiga 1 metro sem a direção de Deus, ou agindo contra a vontade de Deus. Só que com Paulo, a Bíblia diz que o Senhor o derrubou e ele caiu. E às vezes a nossa oração precisa ser exatamente essa. O que é estranho é: Deus me derruba do cavalo. Sabe por quê? Porque quanto mais rápido a gente cair do cavalo,
quanto mais rápido a gente sofrer. Eu entendo, lembra que eu falei para você que não ia ser muito fácil, que essa palavra não é o tipo de coisa que a gente quer ouvir, porque o que a gente quer, não, Deus vai fazer, pode seguir, que nada vai acontecer. Não, irmão, é preferível que aconteça agora, é preferível que aconteça nesse momento, do que você andar muitas milhas para cair no cavalo lá na frente, ou nunca cair do cavalo e descobrir no final de tudo que tudo que viveu foi vão e vazio. Sabe por que eu entendo? Isso aqui é uma coisa que eu não consigo explicar. Por que tem gente que Deus derruba do cavalo, e por que tem gente que Deus deixa seguir o plano? Isso é uma coisa que eu queria entender. Porque eu vou falar para você de verdade, eu sou fruto de uma queda, não sou fruto de outra coisa senão uma queda de cavalo. 23 de abril de 2009, quando eu tive encontro com Deus, não foi um dia maravilhoso, foi um dia horrível. Eu caí do cavalo em alta velocidade. Eu estou agindo de uma maneira, estou parafraseando, eu sei que você entende, mas é só para você saber. Eu caí do cavalo e foi de uma maneira muito dura. Só que tudo que eu vivo hoje foi por causa daquele tombo. E o meu questionamento é: por que Deus não derruba todos do cavalo rápido? Por que tem gente que fica nessa cegueira a vida inteira? Por que tem gente que mesmo sabendo o que é para fazer não faz? Porque eu não era inocente. Eu sabia o que estava errado, eu só não senti o peso da culpa. Eu sabia o que estava fazendo errado, eu só não senti o temor que me gerava arrependimento. Mas eu sabia que estava errado aquilo. Eu sabia que o caminho não era bom. Eu sabia que o que eu estava vivendo era uma coisa perdida. Eu tinha vergonha, mas continuava na direção. Essa é a palavra. Obedecer é melhor do que sacrificar. O mais inteligente é aquele que não precisa cair do cavalo. É aquele que para o cavalo, desce do cavalo e diz: eu não vou seguir se não é o que o Senhor quer. O meu trabalho, de fato, entendo o que eu vou te dizer, é convencer os inteligentes a descer do cavalo. Porque derrubar do cavalo não é minha função, é de Deus. Mas Deus usa pessoas como eu e outros para fazer você parar o cavalo, descer do cavalo e não cair. Entenda que essa é a realidade que nós precisamos resolver na nossa vida. Quanto antes a gente entende, quanto antes a gente compreende e obedece, coisas que demorariam anos, demorarão meses para acontecer. Testemunhos que estavam planejados para daqui 20 anos, você vai contar daqui a alguns anos, poucos meses talvez, ou talvez em semanas, simplesmente pelo fato de obedecer rápido. Irmão, obedecer rápido, eu entendi isso com Deus. Quanto mais rápido você obedece, mais tempo você poupa e mais rápido o milagre chega. É uma equação simples, mas nós somos filhos mimados às vezes. Nós queremos continuar fazendo. Nós sabemos que não está certo, mas a gente continua. A gente sabe que o futuro não é bom, mas a gente continua. A gente já sabe o que Deus tinha para nós. Deus estava mandando a gente para a direita e a gente ainda está indo para a esquerda. Isso para mim remete muita coisa. Eu olho para Saulo caído do cavalo, mas olho para Jonas entrando dentro de um barco, indo para Jope, sabendo que Deus havia mandado ele ir para outro lugar. E essa é a questão. Quando você está tomando decisões erradas, quem está com você sofre na mesma proporção de coisas que nem semearam para sofrer. É doido imaginar que hoje a decisão que eu tomo pode prejudicar a vida dos meus filhos. Já parou para pensar que se eu divorciar da minha esposa, meus filhos sofrerão e terão uma mudança de rota completamente diferente do planejado? Meus filhos hoje acordam e se o papai está viajando, eles sabem que o papai vai chegar. Mas se eu tomar uma decisão errada, eu destruo a vida dos meus filhos. Talvez não completamente, mas vou tirar o privilégio deles de ter uma vida comigo e com minha esposa juntos, dando o exemplo que eles precisam para construir uma família. Entende que obedecer é melhor do que sacrificar. Obedecer vai cortar o nosso barato às vezes.
Obedecer vai tirar a gente da crista da onda às vezes. Obedecer vai nos subjugar a um sentimento que vai ser frustrante, porque a gente queria, mas sabe que não deve. A gente queria, mas não pode. A gente entende, e isso é o sacrifício. Isso é o que é o evangelho na prática. Está tudo disponível, mas tem coisas que não é para mim e para você. Eu posso todas as coisas, mas nem todas me convêm. Então compreende, obedecer é melhor do que sacrificar. Então não adianta nós entrarmos em 2026 com as mesmas atitudes, navegando na mesma direção, cavalgando na mesma direção, mesmo sabendo que há muito tempo atrás Deus já falou que nesse rolê que você está, Ele não está junto. Quantos negócios que você já entrou que Deus não estava com você e quebrou? Quantas decisões você já tomou sozinho? Será que é isso que você quer de novo? Será que essa é a estação que a gente quer colocar um repeat na nossa vida, aonde a gente vai vivendo e as frustrações se repetem e nada novo no céu, debaixo da terra acontece? Mas por quê? Porque a gente que não quer. O tema dessa palavra é: não negocie com Deus. O que é o negociar com Deus? É Deus falar para e a gente diz: só deixa mais um pouco. É Deus dizer: é para lá, e a gente diz: não, Deus, deixa eu tentar só mais uma vez. Irmão, quanto mais rápido você obedece, melhor é a sua vida. Eu poderia ser muito cirúrgico, e eu acredito que devo ser. Quantos vícios que você tem administrado de maneira paliativa que já deveriam ter sido retirados da sua vida? Quantas atitudes que você sabe que te afastam de Deus, e mesmo assim, ao invés de você cortar o mal pela raiz, você ainda faz de maneira, segundo você, moderada. Obedecer é melhor do que sacrificar. O evangelho, ele é muito simples, é claro como a água, ele é limpo, ele é puro, não tem segredo, não há dificuldade, há mais lógica do que você imagina. É nós que complicamos, é nós que tentamos negociar, é nós que não confiamos na medida correta, é nós que tentamos adaptar o plano, é nós que vivemos com o plano B na carta na manga, é a gente. Então é muito mais simples do que a gente imagina. Eu queria que essa mensagem chegasse para você e ficasse ecoando pelo 2026 inteiro, para cada decisão que você precisar tomar. Obedecer é melhor do que sacrificar. Eu quero viver 2026 um ano de obediência plena. Eu estou olhando para os meus filhos e estou olhando para mim. Eu sei o que eu sinto quando um filho meu não confia naquilo que eu estou dizendo. Eu sei a frustração que eu sinto quando eu peço para o meu filho fazer uma coisa e ele não faz. Eu sei. Mas eu criei uma parada lá em casa que está dando certo. Para tudo que eu peço, eu criei uma competição. Não se escandalizem. Está na hora da paternidade começar a dar lucro. Imagine a cena comigo. Estou na mesa do almoço e quero uma garrafa de água gelada. Eu posso ir pegar, mas tenho 3 funcionários, 3 colaboradores com suas vontades próprias. Então eu digo: quem pegar primeiro é o ícone da casa. Irmão, eu nem dou presente, eu só falo que vai ser o ícone. Engraçado, irmão, é uma guerra, e agora eu estou tendo que controlar. Eu falo: Serena, pega para o pai. O Noah quer pegar, eu falo: não, eu pedi para Serena agora. Irmão, eu não precisei mais da competição, eu já eliminei a competição, eu já estou no estágio 2. O estágio 2, eles já entenderam que tudo aquilo que eles obedecem, eles são honrados, e eu não preciso dar nada, eu só faço todo mundo aplaudir. Celebra os irmãos. Vocês não têm noção. O ícone da comida, quem é o que come mais? O ícone. Irmão, você não tem noção. João, tu é o ícone da comida.
O João já, mais mãe, quero comer mais. Irmão, eles já entenderam que obedecer vale a pena. Eles já entenderam que quando eles obedecem, a vida deles fica mais leve, fica mais divertida, fica mais dinâmica. Com Deus é a mesma coisa. Quanto mais rápido a gente obedece, mais perto daquilo que Deus tem a gente chega, mais rápido a gente chega. Então entenda, é melhor pra gente. É melhor pra gente. Eu queria ter obedecido Deus antes, minha vida já estaria mais longe do que está agora. Eu queria ter obedecido Deus antes, mas eu precisei cair do cavalo. Agora você, se você ainda não caiu do cavalo, não precisa cair do cavalo. Escolhe alguém e fala, não precisa. Fala para ele, não compensa, não compensa. Dói mais, dá vergonha, sempre tem alguém vendo. Irmão, quando a gente era adolescente, qual era a pior coisa do que cair de bicicleta? Alguém vê. Sim ou não? E no mundo de hoje, todo mundo vê. Tem gente que está convivendo com vergonhas desnecessárias porque permaneceu relutando contra Deus. Então, quando a gente observa o relacionamento com Jesus, é muito mais simples. Ouviu, obedeceu. O que a palavra diz sobre isso? Não. Então é não. Ah, mas eu acho que não. Ah, vamos atualizar. Ah, mas eu... Irmão, se aqui deu certo, não é na tua vez que você vai inventar roda, lindo. Eu vou falar uma coisa pra você. Tem coisas que não deram certo no velho, que eles acertaram no novo. No Velho Testamento tinha poligamia, no Novo já não tem mais. Ninguém deu um glória a Deus, irmão. Era para você dar um glória a Deus agora, porque você está no Novo Testamento e agora acabou. Olha o constrangimento, olha o climão. A torta de climão que foi servido. Se eu estou com a minha esposa aqui, eu estou dizendo, é verdade. Fala Deus, eu creio nessa palavra. Imagina, irmão, tem coisas na Bíblia que são exatamente o modelo. Sabe o que é o bom dos evangelhos? É que não esconde os fracassos, não esconde os erros. Ou seja, o erro de alguém não precisa ser o meu erro. O erro de Pedro de puxar a espada no lugar errado não precisa ser o meu erro. O erro de Judas de andar com a porta, andar com o amor, andar com a salvação e não entrar por ela não precisa ser o meu erro. O erro de Moisés de ser irado e de chutar a pedra, bater na pedra, não precisa ser o meu erro. O erro daqueles que foram espiar a terra e não acreditaram na palavra de Deus e tentaram justificar segundo as suas próprias razões, não precisa ser o meu erro. O erro de Adão e Eva não precisa ser o meu erro. O erro de Sansão não precisa ser o meu erro. O erro de Davi não precisa ser o meu erro. Está lá. Por isso que eu entendo, obedecer é melhor do que sacrificar. Eu quero declarar em nome de Jesus, 2026, você vai andar pianinho. Não, só pega quem quiser, eu vou falar para você. 2026 você vai andar pianinho. Deus, amém. Deus vai falar, você vai obedecer. Você vai viver de acordo com aquilo que diz na palavra de Deus. Você não vai tentar inventar a roda. Você não vai buscar pela exceção. Você vai por aquilo que Deus está falando. É para onde, Senhor? É para cá? Pois então eu vou para cá. É para lá? Então eu vou para lá. É para parar? Eu vou parar. É para ir? Eu vou ir. É para olhar para o céu e confiar que o Senhor vai fazer? Então eu vou olhar para o céu. Eu vou confiar. Eu vou descansar. E eu vou viver de acordo com a tua vontade. Porque entendi. O povo lá em casa não ouviu. Amém. Jesus, nós entendemos que esse próximo ano nós não vamos negociar contigo. Não tem brecha para negociação. A tua palavra vai ser o cerne. A tua direção vai ser o nosso norte. Nós queremos viver a tua vontade plena e completa. E é isso que vai nortear a nossa vida. Jesus, abre os nossos olhos. Nos derruba do cavalo, se necessário for. Ou nos dá sabedoria para parar enquanto é tempo.
para seguir de acordo com a tua vontade. Nós não queremos colher sozinhos consequências de decisões que o Senhor não nos mandou tomar. Enquanto há tempo, Jesus, sara casamentos, sara relacionamentos de pai e filhos, muda realidades familiares, negócios, sociedades, portas que não eram para entrar e entraram, que voltem e fechem e corram para onde o Senhor deseja. Em nome de Jesus. Amém e amém. Você acabou de assistir uma mensagem do Mentoria de Vida. Eu tenho certeza que essa palavra Jesus falou poderosamente ao seu coração. Mas eu tenho uma notícia para te dar. É só o começo, é só o início da jornada. Tem muito mais fundo para você cavar, muito mais longe para você chegar. E a boa notícia é que nós temos uma maneira de ajudar você a ir mais longe nessa caminhada, nessa jornada. Nós temos a nossa Teologia com Paixão, na nossa escola Preach, para você cavar mais fundo, para você aprender mais sobre Jesus, mas sem se tornar arrogante, juiz da teologia dos outros, mas pelo contrário, com os olhos brilhando, cheio da presença de Jesus. E sabe, é só o começo. Nossa escola Preach está desenvolvendo algo que vai alcançar milhares de pessoas, que é a nossa escola de evangelistas. Em breve haverá uma carreta viajando o nosso país, com os nossos alunos pregando nelas. E eu quero declarar, em nome de Jesus, que você será uma dessas pessoas. E para você ter mais informações sobre a nossa escola, é só clicar no link que está aqui abaixo. Um beijo, Deus te abençoe. Fala, meu lindo, minha linda! Aleluia! Eu tenho uma palavra de Jesus para você. Aliás, é muito mais do que uma palavra, é uma declaração profética. E eu não sei se você crê na mesma medida que eu creio, mas eu creio no nome de Jesus no que eu vou declarar agora. Deus vai curar em você o que ainda dói. Você entendeu isso? Aquilo que ainda te atrapalha, aquilo que ainda interrompe o seu crescimento, aquilo que ainda te prende em estações que você não gostaria de estar mais. Eu quero declarar no nome de Jesus que hoje essas feridas serão cicatrizadas. E vou além, você não terá vergonha das cicatrizes. Não, ninguém pegou, então eu vou falar já do começo. Você não terá vergonha das suas cicatrizes. Pelo contrário, elas serão o testemunho que Jesus vai usar para salvar vidas, para encontrar pessoas, para restaurar famílias, para mudar histórias. E aquilo que você achou que não serviria para nada será o memorial do que Deus fez e o início do que Deus vai fazer através de você, na vida de quem está perto de você, em nome de Jesus. Amém. Que isso? Bom, eu tô perigoso. Eu preciso pregar. Eu só vou dar um recado importante para você antes de a gente começar essa palavra. Primeira coisa, curte o vídeo. Se você ainda não curtiu, curte agora. Isso faz com que o YouTube entenda que é uma palavra de Jesus relevante e manda para mais pessoas. Então curte, comenta. Aliás, comenta agora aí. Comenta qualquer coisa, nem que seja por dó. Comenta, compartilha, manda nos seus grupos de família, de WhatsApp, da empresa, naqueles grupos que mandam umas coisas perigosas, manda e sai. E deixa Deus te usar, que eu tenho certeza que Deus vai usar você para enviar para a pessoa certa essa mensagem, amém? Então curte, comenta, compartilha. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ativa o sininho, porque toda a semana, segunda-feira tem uma palavra de Jesus para você às 7 horas da manhã. Às quintas-feiras tem uma mentoria de vida, também aqui no nosso
nosso canal do YouTube, e de segunda a sexta você pode também acompanhar uma palavra no SBT, que é o Bom Dia Esperança. Amém? E por último, antes de nós irmos para a mensagem, eu quero te fazer um convite muito importante a ser parte do que Jesus está fazendo. Os campos estão brancos, poucos são os ceifeiros. Que Deus levante você como parte da resposta que a nossa geração precisa. E nós temos uma maneira de apontar você para esse lugar, a auxiliar você nessa jornada através da nossa associação evangelística. Você pode ser um doador, você pode ser um voluntário, mas de uma coisa eu sei: você precisa saber do que Deus está fazendo e ser parte desse novo tempo. Mais escolas estão nascendo, mais eventos gratuitos vão acontecer. Eu quero que você já saiba de uma coisa, sabe o que eu falo já? Um caminhão evangelístico vai rodar o nosso país com evangelistas da nossa escola Preach, e vai ser extraordinário. Pronto, falei, tô leve. Agora vamos pra mensagem. Eu quero ler um texto com você que, pela primeira vez, eu olhei para ele com outros olhos. Evangelho de Jesus, conforme escreveu João, capítulo de número 20, versículo de número 24, diz o seguinte: Mas Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Portanto, os outros discípulos diziam-lhe: Nós vimos o Senhor. Mas ele disse-lhes: A não ser que eu veja em suas mãos a marca dos cravos, e não puser o dedo na marca dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, eu não crerei. E 8 dias depois, estavam outra vez os seus discípulos dentro, e com eles Tomé. Então, Jesus chegou. Eu estou apaixonado por Chapecó. Agora, sério, não vou fazer média não, mas vocês já estão pegando fogo já. Olha, se um dia a série for gravada na sua cidade, saiba, será difícil superar. Irmão, vocês já estão entendendo no versículo. Eu não falei nada, eu só disse que ele chegou. E ele chegou, estando as portas fechadas, e ficou no meio e disse: Paz seja convosco. Então ele disse para Tomé: Põe aqui o teu dedo. Maravilhoso, né? Não sou só eu que sou apaixonado por ele, é só eu que fico. Eu ia falar: próximo. Queria ver também. Imagina. Põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Põe aqui a tua mão e ponha no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Ai. Com licença, obrigado. Jesus é o médico dos médicos, Senhor dos senhores, advogado dos advogados. Amém. Inteligente, brilhante, incrível, insuperável, incomparável, e ressuscitou dos mortos. Ao terceiro dia ele ressuscitou. Mas a gente não pode se esquecer que pelo menos 4 dias antes ele estava no Monte das Oliveiras chorando, suando lágrimas de sangue, saía pelo corpo dele. Eu tenho um amigo meu que é médico, o Dr. Domingos, que é um dos nossos arões da nossa associação. É uma pessoa que Jesus salvou, e por ser médico ele se encontrou num caminho de
provar cientificamente, por todas as vastas provas que existem sobre a crucifixão de Cristo, o quão doloroso foi o que ele passou. E conversando com ele, muito pouco, chega uma hora que a gente diz assim: tá bom, não precisa falar mais, tá bom. Vai te dando incômodo, vai te dando náusea, porque ele vai dizendo sobre cada coisa. Quando ele fala sobre o suar gotas de sangue, isso é algo tão inédito que poucas vezes no mundo isso aconteceu em alguém. É o nível mais alto de angústia que um ser humano pode viver. Ele vai falar sobre os açoites, ele vai falar sobre tudo que Jesus viveu. E eu não sei você, mas esse é um dia que, se eu sou Jesus, eu ia querer esquecer. Porque ele não estava lá porque era culpado, ele não estava ali porque era, sabe, merecedor daquilo. Pelo contrário, aquela cruz era nossa, aqueles cravos eram nossos. E ele não morreu pelos seus admiradores, ele morreu por aqueles que zombavam, por aqueles que até hoje zombam dele, desacreditam dele, blasfemam o nome dele. Ele não morreu pelos bons, ele morreu por nós, pelos maus. E essa memória era para ser tirada da cabeça dele. Mas a coisa incrível é imaginar que Jesus, mesmo sendo Deus, podendo apagar dele as marcas, deixou nele as marcas. Jesus poderia colocar a mão e declarar, e na verdade no caso dele era decretar, que todas as marcas saiam, que as marcas dos cravos desapareçam. Mas aquelas marcas eram parte da mensagem. Um irmão entendeu, eu vou talvez então aplicar melhor. As marcas que você carrega são partes da sua mensagem. Aquilo que você acha que deve esconder, às vezes é exatamente aquilo que você deve mostrar. Mas é óbvio que o ponto é que nós às vezes não estamos curados para mostrar. Nós estamos sorrindo por fora e sangrando por dentro. Nós estamos dando meios testemunhos, contando meias histórias, porque por mais que Jesus já entrou em nós, ainda tem áreas da nossa vida que a gente não foi curada. A gente não foi curado. E assim como Jesus, o que mais dói talvez é porque nós não tínhamos culpa do que estávamos passando. Éramos completamente inocentes, mas ainda carregamos aquilo dentro de nós, como se fôssemos culpados, como se fôssemos autores. E a gente anula o fato de que não tínhamos às vezes escolha, que às vezes éramos só um escravo no meio de uma decisão que não tínhamos tomado. E eu vou falar porque estou dizendo isso para você. Porque as pessoas sorriem no feed e sangram nos directs. Eu abro a minha rede social e vejo os paradoxos do que alguém posta e do que alguém me escreve, do que alguém conta e do que de fato vivem. E às vezes é uma distância tão abismal que você não consegue acreditar, mas é verdade. E a graça de uma palavra como essa é porque primeiro nos faz colocar a mão na nossa consciência, porque muitas páginas da nossa vida que Cristo já virou, nós ainda estamos insistindo nelas. Muitas coisas que Jesus já esqueceu, nós ainda estamos lembrando delas. Muitas das coisas que Deus já nos perdoou, nós ainda estamos nos autoflagelando. Nós ainda estamos lá, cutucando a ferida. Já era para ter cicatrizado, mas
todas as vezes nós colocamos a mão e não deixamos a ferida secar. E eu preciso te dizer que às vezes isso é só a gente não querendo ir além, ou pelo medo de avançar, cultivamos as nossas feridas para justificar o nosso fracasso. Cultivamos as nossas dores para dizer por que não conseguimos. E nunca somos o culpado, sempre é o outro. Mas Jesus já chegou na nossa história, já liberou o bálsamo de cura. Mas às vezes, ao invés de nós deixarmos o bálsamo chegar na ferida, nós tampamos ela com as nossas mãos para que não seja curado. Porque me parece que a gente prefere a dor. Porque a dor é como se fosse um castigo que a gente dá para nós mesmos. E é por isso que às vezes a gente está no mesmo lugar há tanto tempo. Porque mesmo podendo ser curados, nós não permitimos que a cura completa aconteça dentro de nós. E esse é o grande ponto da mensagem. Jesus, ele é pedagógico no que faz. Tomé não pediu para ele, mas ele conhecia o coração de Tomé. Tomé, vem cá, Tomé. Ele viu no olhar de Tomé, ele viu na fisionomia de Tomé. Tomé, vem cá, Tomé. Coloca a mão aqui, ó. Coloca a mão, enfia o dedo aqui, sente, tá aqui, ó. Eu vivi. Coloca a mão aqui, Tomé. Coloca a mão, encosta, sente, olha de perto. Vai, Tomé, coloca a mão. Eu imagino Tomé com medo de, quando encostar, machucá-lo novamente. Mas essa é a diferença do que cicatriza de verdade. Aonde você cicatriza de verdade, ninguém consegue te machucar novamente no mesmo lugar. Aonde você é curado 100%, nunca mais serás ferido naquela área, porque ali você já venceu, ali você já superou, ali você já está em outra estação. Vão tentarão de fato, mas não conseguirão, porque aquilo que cicatriza se torna mais resistente do que quando foi ferido pela primeira vez. Por isso que cicatrizes não se esconde. Cicatrizes são testemunhos vivos de alguém que passou, suportou e venceu. E quem passa, suporta e vence não deve se envergonhar, pelo contrário, deve testemunhar em alta voz, para que aqueles que ainda estão feridos saibam: é possível ser curado, é possível ser restaurado, é possível viver o milagre completo. E se ele pode, eu também vou conseguir. É maravilhoso, porque eu sei do que eu estou te falando, porque eu tenho feridas que já foram muito grandes e que já estiveram abertas. Existiam coisas dentro de mim que eu não poderia falar, porque se eu falasse a minha voz embargava, porque ainda doía. E quando a ferida não cicatriza, quando ela não sara, ela não agrega ao teu propósito, ela só atrasa o teu processo. Agora, quando ela sara, quando ela cicatriza, ela coopera para o bem daquilo que Deus está fazendo na sua história. Ela agrega ao seu testemunho, ela muda você de patamar. Aquele que agora antes via, agora não é só um espectador. É alguém que sentiu na pele, viveu, suportou e venceu. E a este é dado a autoridade de ministrar sobre aqueles que ainda estão caídos. Por isso que, na minha humilde opinião, para algumas coisas na vida, você só pode, ou melhor, deve falar, se você já viveu, se você já passou. Porque se você não viveu, se você não passou, é melhor calar-se.
Porque o seu conselho não tem suor, o teu conselho não tem lágrima, o teu conselho não tem vivência, o teu conselho é frio, ele é anestesiado pela ausência de realidade. Agora é diferente quando alguém que já passou, suportou e venceu, levanta a voz no meio de todos. Todos precisam baixar a orelha para ouvir, porque quem cicatrizou venceu de fato. Quem cicatrizou tem autoridade agora para ensinar. Quem passou, suportou e venceu pode dar a aula necessária para que aqueles que ainda estão feridos sejam curados também. A gente vive num tempo assim, não é verdade? Que ricos que nunca enriqueceram entendeu, não é verdade? Pessoas que nunca tiveram uma experiência com Deus, tentando explicar sobre uma teologia que, ao invés de colocar fogo nos olhos, torna a fé de muitos cética, gera cristãos orgulhosos. Quantos que tentam falar do que vivem e são envergonhados pela sua própria história? Quantos? E aqui entra o cerne de tudo. Ser ferido não é opcional, vai acontecer. Ser ferido pela vida, pela história, pelos outros, não é opcional, vai acontecer. Agora, ser curado é uma escolha. Cicatrizar é uma escolha. E se você escolhe ser curado, você vai precisar abrir mão às vezes do teu orgulho. Você vai ter que passar por cima das suas opiniões, porque para que a cura seja completa, às vezes você vai ter que abrir mão da sua razão, da sua lógica, para deixar ir. Senão é você que vai sofrer para sempre. E é isso que Deus quer com você. Deus não quer que você ande sangrando, Deus quer que você ande curado. Deus não quer fazer uma obra incompleta em você, Ele quer completar todas as coisas em você. Deus não quer só uma área da sua vida, Deus quer toda a sua vida na palma da mão dEle. Porque se Ele tiver o governo da sua história, tudo será completamente diferente. Então está na hora de você dizer: Jesus, está tudo certo, meu espírito já está contigo, mas a minha alma ainda tem janelas que eu não abri para você. Ainda tem coisas do meu coração que eu não deixei você governar. Ainda tem coisas na minha vida emocional que eu não superei. Eu preciso ser curado. Eu preciso de cura. E eu quero que você entenda que quando você cura, não é só sobre o que os outros experimentarão a partir do teu testemunho. É o que você vive depois de ser curado. É o que você experimenta. Eu me lembro que quando eu comecei a falar do meu relacionamento com o meu pai, eu tinha uma coisa na minha cabeça, que aquela realidade só acontecia dentro da minha casa, e que eu era 1 em 1 milhão que vivia rejeição e algumas palavras de maldição que recebia, até o dia que eu fui curado e falei, e descobri que tem milhões de pessoas que passam a mesma dor que eu passei, mas que ainda não curaram como eu curei. Então, às vezes, aquilo que a gente quer esconder é exatamente aquilo que o mundo precisa. É exatamente aquilo que as pessoas estão esperando de nós. É exatamente aquilo que o teu filho precisa de você. É exatamente aquilo que a tua família precisa de você. É exatamente isso que eles precisam. Só que só dá para ser algo real se for 100% curado. Eu entendi que a pregação do Evangelho, ela produz obras automáticas, mas outras elas são gradativas. A salvação em Cristo, ela é automática. Você reconheceu Cristo como Salvador e então você está salvo pela graça que é em Jesus, e você se arrependeu dos seus pecados e essa obra está completa. Mas lá na nossa alma ainda tem tanta coisa que precisa ser curada. Você já aceitou Jesus, mas ainda não entendeu que está na hora de construir uma família, porque foi machucado pela sua família. Você já aceitou Jesus, mas ainda não conseguiu progredir nos seus negócios, porque você é traumatizado. E o traumatizado, ele não é alguém curado, ele é alguém que ressente sem resolver.
ele só ressente. Engraçado, eu tive uma experiência com o Noah essa semana. O Noah é o meu filho do meio. E a gente estava no carro, vindo de viagem, e a gente estava conversando que eles iriam fazer alguns exames normais, rotineiros, e o Noah começou a chorar. Enquanto o João e a Serena estavam brincando normalmente, ele começou a vivenciar de maneira antecipada aquilo. Só que o Noah já mostrou alguns sinais que para algumas coisas ele sofre sem necessidade. Então ele tem medo de algumas coisas que os irmãos dele não têm medo, e a gente não sabe qual foi o momento que alguma coisa aconteceu dentro do coraçãozinho dele, que para algumas coisas ele trava. E aí eu falei para ele dentro do carro: filho, o pai vai orar por você. A gente vai orar, filho, para você conseguir descobrir. E a gente talvez vai levar você num psicólogo, para você abrir o seu coraçãozinho. Às vezes o papai e a mamãe não conseguem te entender, ou você não consegue se expressar, mas a gente vai te ajudar. A gente vai descobrir, porque você é forte, você é corajoso, você é amado, você é escolhido. E aí ele ficou ali no carro e ele ficou remoendo aquilo. E aí chegamos em casa e na hora da oração eu peguei a mão dos dois, eu sento no meio das duas camas, eles dormem juntos, e orei pelos dois. E a oração não foi tão longa, foi uma oração, e orei por eles. E aí terminamos, e a palavra de sempre: em paz me deito, logo pego no sono, porque o Senhor está do nosso lado. E eles declaram quem eles são: forte, corajoso, amável, escolhido. E aí eu disse: agora quem vai orar primeiro? Mesmo depois de eu ter orado, eu gosto de ouvir a oração deles. Eu gosto também que eles rasguem o coraçãozinho deles, e às vezes saem pérolas extraordinárias. E o Noah começou a orar e ele começou a dizer assim: Jesus, tira o medo de mim. Jesus, eu declaro agora que o medo de piscina, que o medo de tomar pique, que o medo de montanha-russa vai sair de mim agora. E eu fui tomado por uma presença de Deus e levantei a mão sobre ele e comecei: Jesus, eu concordo com a oração do Noah. Eu declaro no nome de Jesus, Senhor, que o Noah é esse garoto forte, corajoso, amável, escolhido, e ele vai romper. E aí orei por ele e choramos juntos, abracei ele. E sabe de uma coisa engraçada? Eu não sei o que gerou, mas alguma coisa aconteceu. E às vezes eu sou o culpado e não sei. Mas quando a gente expõe a ferida na presença de Jesus, não é para sermos feridos novamente, mas é para sermos curados de maneira completa. Quando nós expomos a nossa ferida para Ele, não é para ser ressentido naquilo que já nos feriu, é para ser curado, limpo, purificado. Aí o João começou a orar, e a oração do João não foi pela vida dele, foi pelo irmão dele. Jesus, tira o medo do Noah. Eu vou te falar uma coisa: se nós olharmos para a pureza de uma criança que consegue expor a sua vulnerabilidade e pedir o milagre completo, doenças, feridas abertas na nossa alma serão curadas a um passo de uma oração, de uma ligação no telefone, de uma palavra liberada. E eu vou te falar, às vezes é muito mais simples do que a gente imagina. A gente está com medo porque vai ter que ter antibiótico, porque o tratamento vai ser longo, e às vezes é só você dizer: Jesus está aqui, me feriu, mas nunca mais vai ter autoridade sobre a minha vida, nunca mais vai determinar sobre as minhas escolhas, nunca mais aqui, Jesus está aqui, Quando Jesus expõe a ferida dele, ele está resolvendo a fé de Tomé. Não que precisasse provar nada para ninguém, é porque Jesus, meu Deus, qual é a chance de ele ter que provar alguma coisa para mim e para você? Mas as nossas feridas, elas não são para os outros.
As nossas feridas cicatrizadas, elas até abençoam os outros, mas elas são muito mais para nós do que para o outro. Algumas coisas da nossa vida são memoriais eternos que permanecerão lá, curadas, mas permanecerão lá. Eu já falei isso milhares de vezes, mas falo novamente. Eu hoje sou um pai muito diferente de quando o meu primeiro filho nasceu, de quando o João nasceu. Eu já tive vários papos cabeças com o João, assim, de falar: filho, o pai errou com você nisso, e o pai aprendeu quando veio Noah, e o pai aprendeu mais quando veio a Serena, e aí a gente tem que refazer alguns caminhos, assim, de pedir perdão, de lembrar de algumas histórias, de colocar a mão em pontos sensíveis, mas sempre com o objetivo de curar. Mas de fato hoje eu agradeço a Deus por não esquecer. Eu agradeço a Deus porque passei e venci, porque o que demorou anos para mim se tornou comum aos meus filhos desde quando eles chegaram. Quando a gente entende o sentido das feridas após cicatrizarem, a gente não é a vítima, a gente se torna integrante daquela decisão que tomamos. Então, ressignificamos aquilo de verdade, sabe? Então, eu olho para o meu pai hoje, tentando ir atrás do prejuízo, levando os meus filhos para passear, brincando com eles no chão e brincando de carrinho com eles, e eu faço tudo isso e ainda não sou vô. Eu já faço isso. Ou seja, algumas feridas que aparentemente era para nos destruir se tornam memoriais que nos defendem no futuro, que vão defender você de decisões equivocadas, que vão defender você de decisões que podem destruir a sua vida. Eu peguei meu telefone e eu salvei algumas coisas, sabe? Eu escrevi aqui: feridas escondidas viram prisões disfarçadas na nossa alma. Agora, quando nós colocamos ela na presença de Deus, quando nós falamos aquilo que nos dói, aquilo que ainda nos causa, então nós começamos o processo de cura completa e genuína. E nesse processo de cura, a gente encontra propósito, a gente encontra caminhos novos, a gente se liberta, a gente começa a ver horizontes que antes não enxergava. Mas o ponto é que a maioria de nós, às vezes, não fomos curados, porque ao invés de mostrar as cicatrizes, ainda estamos mostrando as feridas para as pessoas erradas. E pessoas erradas aumentam o tamanho da nossa ferida, ao invés de serem instrumentos de Jesus de cura para a nossa história. É muito sério o que eu estou falando para você. Quando você for mostrar algo, só mostre depois de cicatrizado, porque senão, talvez você vai ter mais dor aonde já estava prestes a curar. E esse é o temor que invade o nosso coração. É porque às vezes nós estamos compartilhando as nossas feridas para as pessoas erradas, e aquilo que deveria já estar curado há muito tempo ainda está aberto, porque ao invés da gente curar, a gente cultivou. E eu vou ser prático naquilo que eu vou dizer para você. A vida, ela é duro o que eu vou dizer, mas às vezes nós atraímos para perto de nós as pessoas que sofrem com as nossas mesmas dores, com as nossas mesmas frustrações. Então a gente não experimenta a cura, porque ao invés de buscar a cura, a gente busca cultivá-las e dividir a culpa. É como se fosse grupos de aceitação, grupos de pessoas frustradas com a família, grupos de pessoas frustradas com os pais, grupos de frustração. Grupos de frustração só aumentam a ferida, não geram cura. Se você quer ser curado de alguma área da sua vida que ainda está doente, procure alguém que já foi curado aonde você precisa de cura, não o contrário. Porque se você se assentar com aquele que ainda está ferido, talvez,
só talvez, ao invés de ser curado, você vai aumentar ainda mais a ferida que há dentro de você. Mas existe um que, quando você apresenta as suas feridas, cura você de verdade por completo. Ele não usa a sua dor contra você, ele usa a sua dor a favor de você. Eu quero declarar no nome de Jesus que toda ferida que ainda não cicatrizou dentro de você, de rejeição, de culpa, seja lá qual for, Jesus vai promover a cura completa. E você vai ser curado, você vai ser livre, você vai ser completamente curado. E aonde havia dor, agora haverá um testemunho. Aonde havia incertezas, agora haverá uma lição de vida poderosa que servirá de cura para aqueles que te amam, para aqueles que estão ao seu lado, para aqueles que foram feridos no mesmo lugar. E através de você, o Senhor vai produzir cura para aqueles que ainda estão feridos à beira do caminho. Em nome de Jesus, amém. Aleluia! Aleluia! Até a hora que você vai chegar até alguém e vai dizer: pode colocar a mão, não dói mais. Você não pegou, eu vou falar de novo. Até a hora que você puder falar em alto e bom tom: não dói mais. Aleluia. Eu quero declarar isso para você receber, em nome de Jesus. Eu quero falar num tom brando, num tom que você nunca vai esquecer. Vai chegar uma hora que você vai falar em alto e bom tom: não dói mais. Acabou, passei, venci e cooperou para o bem da minha vida. Não dói mais. Doeu um dia, mas foi curado, cicatrizou e hoje é cura para mais pessoas. Já me fez chorar, mas hoje é o motivo da minha alegria. Em nome de Jesus. Amém. Jesus, nós agradecemos porque o Senhor cura, o Senhor liberta, o Senhor transforma. Obrigado, Jesus. Obrigado porque a Tua palavra é cura para nós e nós não ficaremos mais uma estação à mercê das nossas feridas. Nós seremos curados de maneira completa.